Eu e você. Vamos continuar a meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, sempre com o objetivo de trazer ao entendimento a realidade espiritual que vivemos nessa terra, nesse mundo de engano. Mas existe uma luz que quer iluminar a sua vida. Essa luz é Jesus. E somente através de Jesus podemos adentrar no reino da verdade, no reino de Deus. E quando a gente entra nesse reino, a gente consegue enxergar bem claramente, de fato, de verdade, a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Quem é realmente aquele que nos salva? Que é único, que é perfeito, que é Jesus. Que veio para isso. Ele veio para nos salvar de uma condenação eterna. Ele veio para nos tirar do reino da mentira e nos levar e nos fazer entrar no reino da verdade. Então, essas meditações são para que o entendimento se abra, a nossa visão espiritual seja ativada para a gente compreender a verdade, para que a verdade das verdades entre dentro da gente e a mentira saia, sobretudo daqui. Então, como o diabo ele engana as pessoas? Meios para prender uma pessoa no engano. Não existe apenas um meio usado pelos demônios para prender uma pessoa às práticas enganosas de espiritismo ou demonismo, especificamente, mas isso é com relação a qualquer coisa que prenda uma pessoa nos enganos, nas religiões, nas coisas, nas práticas, né? Que parecem ser algo bom, que para as pessoas se mostram algo bom, mas no fundo é para a morte espiritual delas. Não há uma regra, pois as pessoas agem de maneiras diferentes. Têm gostos diferentes, diferem na maneira de se deixarem usar pelos demônios. Ou seja, os demônios observam tudo isso, o diabo ele observa. Então, como cada pessoa reage diferente a estímulos específicos, cada pessoa tem as suas características, qualidades e defeitos, cada pessoa tem a sua maneira de enxergar as coisas, de falar, de ver, de agir. Então os demônios eles vão se moldando a isso para poder entrar na vida das pessoas e destruir. Então eles observam e eles encontram o quê? Brechas, né? Então a gente precisa fechar essas brechas. A gente precisa aprender, só o Espírito Santo pode nos ensinar a fechar brechas espirituais, para que os demônios não tenham acesso à nossa vida. Somente com o Espírito Santo, gente. Porque o Espírito Santo é o Espírito do Deus vivo. E é Ele que nos guia a toda a verdade. Está escrito. Se o diabo é a mentira, o diabo é a mentira. Eu estava meditando e me veio à mente assim, todo pecado é proveniente da mentira. O pecado se apoia na mentira. Você pode prestar atenção. Que o pecado que o ser humano comete provém de uma mentira. Se a pessoa, ela mente, por exemplo, ela mente sobre determinada coisa, é porque veio um pensamento na mente dela de que se ela mentir, ela vai se dar bem. Aquele pensamento é mentira. Se uma pessoa, ela, por exemplo, é casada e se interessa e vem um desejo, um pensamento
de desejo com relação a outra pessoa, e ela dá vazão àquilo, aquilo dali que veio para a mente dela é mentira. É mentira. O sentimento, o pensamento, por isso que a gente tem que analisar os nossos pensamentos, a gente tem que vigiar, porque nem todo pensamento é nosso e nem de Deus, mas provém do diabo, e o diabo é mentira. Aquela conversa lá com a Eva, da serpente, ele falou meias verdades, ou seja, tinha mentira ali. Ah, vocês serão como Deus. Ah, Deus, não é bem assim, não é como Deus diz. Mentira. Sempre tem. Se a gente prestar atenção no mundo, a mentira tá ali, envolvida. O mundo tá inundado de mentira. Uma pessoa que se droga, você vai se sentir bem. Ela recebe uma palavra de alguém que tá já mergulhado nas drogas, e essa pessoa diz, você vai gostar, você vai se sentir bem, você vai desopilar, vai ser bom para você. Mentira. Então, a gente vê que tudo que é mal, que é ruim, provém da mentira. Então, os demônios, eles buscam o quê? Uma brecha. Então, eles ficam observando as pessoas, a gente, para se inserir na vida das pessoas. A princípio, os espíritos malignos agem de acordo com a mentalidade da pessoa, sua posição social e, é claro, de acordo com suas necessidades. A gente não pode colocar o coração em nada. A gente tem uma necessidade, Deus proverá. Há demônios que se manifestam como se fossem médicos, agindo e conversando como se realmente entendessem de medicina. Fazem operações invisíveis, passam receitas e entram em pormenores que somente os médicos conhecem. Dessa maneira, ou seja, eles entram em assuntos, né, como se eu estivesse dizendo assim, entram em assuntos que somente os médicos conhecem, para tentar atrair a atenção da pessoa, para tentar, olha, mostrar aí, tá sabendo, então é um médico mesmo. Isso aqui é no espiritismo, né, pessoas que incorporam e tal, dizendo que é isso, que é aquilo outro. É tudo mentira, é tudo demônio querendo enganar a pessoa. Porque por eles observarem em tal pessoa que ela se inclina para determinadas coisas, então eles vão se manifestar relacionado àquilo dali. Dessa maneira, enganam os próprios profissionais da área médica, agindo de modo semelhante. Tem atraído pessoas de todas as classes e posições sociais, porque tem gente que é rica, que tem estrutura assim, social, e que cai nas mentiras de Satanás. Você tá entendendo? Tá vendo que não importa se a pessoa tem curso superior, se é acadêmica, não importa se ela não sabe ler ou se ela é feita na vida profissional. O diabo quer enganar todo mundo, meu filho. E ele consegue. Porque não é uma questão da pessoa ser inteligente. A gente precisa da proteção de Deus. Então, não importa se a pessoa tem curso superior, se não tem. Ela tem que ter, a proteção divina. Ela tem que ter o Espírito Santo. Esse é o Espírito que guia toda a verdade. Esse é o Espírito que nos protege da mentira. Porque ele é a verdade. Na universidade não ensina isso, não.
Não busca o Espírito Santo, não. Na universidade é só conhecimento, para encher a cabeça da pessoa de conhecimento. E não é nem para a vida, é só visando o sucesso para essa terra. E no fim a pessoa fica muitas vezes com a vida vazia. A maioria com a vida vazia. E aí? Tô dizendo que você não tem que fazer universidade, que você não tem que, estudar, não tô dizendo isso. Mas que há uma necessidade da gente buscar pelo espiritual, pela nossa alma. Porque a alma é quem a gente realmente é. É essa alma aí que vai ser salva ou vai se perder. E que vai ficar tudo por aí. Que o diploma vai ficar por aí. Que os estudos vai ficar por aí. Vai tudo ficar por aí. Como Jesus diz mesmo aqui em João 6. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E essa comida que ele dá, que o Filho do Homem dará, é o Espírito Santo. É você ter Deus dentro de você. É a palavra viva que entra dentro da gente e sacia a nossa sede. E faz a gente só querer as coisas de Deus. E faz a gente adentrar no reino de Deus. Porque não basta só chegar na porta. Muita gente só chega na porta do reino de Deus, mas não pula para dentro. Não entra. E por isso a vida ainda está vazia, ainda está com sede, porque ainda não se saciou em Jesus, ainda não creu para a salvação, ainda não manifestou a fé pura e verdadeira que faz a pessoa ser salva e buscar essa salvação dia após dia. É quando a gente se entrega, é quando se recebe o Espírito Santo. É quando se entra no reino de Deus. Então muita gente chegou até Jesus, chegou até a porta, mas não entrou. Isso é com relação às pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas a vida não mudou. Ainda continua a mesma pessoa. Então, trabalhai não pela comida que perece. Não pela comida que vai ficar por aí. Dessa maneira, engana os próprios profissionais da área médica, agindo de modo semelhante, tem atraído pessoas de todas as classes sociais, das classes e posições sociais, para a suposta comunicação com espíritos famosos. Isso aí é comunicação com espíritos famosos. Daí para o desenvolvimento é um passo, desenvolvimento, coisas piores. A sede de conhecer melhor o assunto, a pessoa fica interessada. A pessoa... Eita, Jesus! Leva a pessoa a se enveredar cada vez mais no espiritismo e quando menos espera, está em um terreiro de subúrbio fumando um charuto, babado e bebendo cachaça com um preto velho. Eles são sujos. É sujeira. Jesus. Você tá vendo que vai piorando, né? A pessoa dá lugar. Nos centros espíritas, terreiros, salões ou templos onde se pratica o espiritismo, muitas vezes a verdade misturada ao erro e aos poucos acertos dos guias já são suficientes para enganar os seus adeptos. Poucos acertos, Eles lançam uma verde para colher uma madura. Quando eu era criança, meu pai, ao tentar descobrir alguma arte que eu e meu irmão havíamos praticado, nos ameaçava dizendo que ia perguntar aos espíritos no centro.
ficávamos com muito medo, porque sabíamos que eles quase sempre acertavam. Numa certa ocasião, quando meu tio chegou do interior para se tratar de uma enfermidade, tivemos uma experiência interessante. Ele ficou hospedado em nossa casa, no Rio de Janeiro, e embora os médicos tivessem feito tudo o que podiam, não o curaram. Nós o levamos ao centro. É bom lembrar que naquela época eu também estava no engano. E em certo momento, eu e minha tia carregamos até um dos médicos para que tomasse. Carregamos até um dos médicos para que tomasse os passes. O médium, dos médiums, né? O médium imediatamente revelou tudo o que havia acontecido com ele e que nos deixou espantados e maravilhados. Sinais e maravilhas. O diabo, ele usa de sinais e maravilhas. E é isso que o anticristo vai fazer para enganar a humanidade nesse tempo agora. Já tem feito, né? Tem um monte de profeta mentiroso aí enganando todo mundo na internet. A gente tem que ter cuidado também. Garantiu que meu tio ficaria curado dentro de pouco tempo. Ficamos esperançosos e confiantes, mas 4 dias depois ele faleceu. Se ele tivesse ficado curado, talvez eu tivesse enredado no espiritismo até hoje. Nunca seria um pregador e jamais teria escrito esse livro. Por intermédio de falsos milagres, os demônios têm conseguido não apenas atrair o homem, mas também enraizá-lo, de maneira que só o poder do Senhor Jesus pode libertá-lo. Lembro-me de uma senhora que, após se envolver no espiritismo, perdeu seu filho de apenas 5 anos de idade. O garoto morreu atropelado e deixou sua mãe aflita. 2 meses depois, aquela senhora perdeu a mãe, que morreu de desgosto. Ela queria abandonar o terreiro, mas não conseguia. Porque o espírito se manifestava em um médium, dizendo ser o seu filhinho, falando e se expressando como se fosse realmente aquela criança. Essa mulher ficou anos servindo aos demônios, pelo simples fato de pensar que podia conversar com o filho morto. No próximo vídeo a gente vai falar sobre fechando o cerco. E vamos mostrar aqui algumas imagens que tem no livro. Então, que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que possa ter aberto mais o seu entendimento para como o diabo ele engana. Ele quer enganar todo mundo. Que possamos buscar a verdade sempre e não deixar brechas. Analisar nós mesmos todos os dias. A gente não ficar preso a coisas até mesmo que a gente faz no dia a dia. Até mesmo a gente que busca Deus, principalmente a gente que busca Deus, né? Porque o diabo ele vai tentar enganar a gente também. Então tá escrito que ele se transforma em anjo de luz para enganar nem que sejam até mesmo os escolhidos. Então a gente precisa analisar aquilo que a gente faz, a forma que a gente faz, para a gente não ficar muito na mesma, né? A gente seguindo um padrão das coisas que a gente faz. Porque isso pode virar religiosidade também, fanatismo, e isso pode prender a gente num rito, num ritual, como uma reza. Um exemplo disso é reza. A pessoa tá sempre ali falando a mesma coisa. A reza dela é essa. Tá lá, mas ela não tá colocando alma naquilo dali. E muitas vezes a gente tá empolgado com as coisas de Deus, glória a Deus, aleluia. Mas que
a gente aprende também a não deixar que essas coisas virem... Foi mal. Essas coisas virem uma rotina padronizada, sempre do mesmo jeito. Para que o diabo não venha usar isso contra a gente também. Que ele pode usar até mesmo a nossa fé contra a gente. Ele pode tentar usar a nossa fé para sabotar a gente. Porque ele é astuto, ele não é burro, né? Então, ele tem muito tempo. Teve uma vez que ele se manifestou numa pessoa e ele disse: eu tenho muito tempo. Bem paciente. Tudo pela alma das pessoas. Tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.